Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu convido você hoje a meditar mais uma vez nesse momento gostoso de cafezinho com graça, onde nós esboçaremos mais um versículo da Palavra de Deus, da Bíblia, que é viva e eficaz. Amém? Amados, e hoje, com a graça do nosso Deus, nós meditaremos em um versículo da Bíblia que está no Salmo número capítulo 51, apenas o verso de número 10, que nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Amados, esse salmo, ele é uma confissão e de arrependimento, confissão de pecado, onde aqui Davi, ele acaba de ser visitado pelo profeta Natan, onde o profeta coloca diante dele o seu pecado, né? O pecado que Davi estava tinha cometido com Batseba. Amados, e é uma bênção poder olhar para esse salmo, porque ele mostra para nós que Davi, ele sentiu no seu coração o desejo, né, de mudança. Ele sentiu algo que eu e você precisamos nos despertar toda manhã, para que quando a nossa vida se encontrar em pecado, nós precisamos ter esse mesmo sentimento, né? Esse sentimento de arrependimento. Sem arrependimento, nós não conseguimos adquirir de Deus o perdão para os nossos pecados. Porque imagina eu e você, naquilo que nós praticamos, naquilo que nós fazemos, se nós não tivermos um arrependimento sincero e verdadeiro. Amados, e aqui o profeta Natan, ele visita Davi e ele diz para Davi, ele conta uma história sobre a cordeirinha e sobre o seu dono, que tinha apenas essa cordeirinha, e traz ao coração de Davi uma extrema preocupação, né, pelaquilo que ele tinha feito. E Davi, ele tem o sentimento que ele precisava de arrependimento para poder se humilhar na presença de Deus. Porque esse salmo aqui, número 51, é um salmo onde Davi ele se expressa profunda tristeza e arrependimento pela condição da sua vida de pecador. Então ele diz para Deus assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amados, eu quero te dizer que muitas vezes nós nos parecemos tanto com Davi, porque nós cometemos pecados e muitas vezes não nos sentimos arrependidos por esse pecado. E é onde a nossa vida ela começa a tomar um rumo de separação de Deus. Porque eu e você precisamos sentir no nosso coração o desejo de estarmos sendo colocados na presença de Deus como alguém que busca viver em santidade. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração diante dos nossos pecados e nós não mais o percebemos, né? E Davi aqui ele chega longe com essa história, a história de Batseba, né? Batseba, onde ele até mesmo manda matar, né, colocar o marido de Batseba na frente de uma batalha, onde Davi conhecia bem sobre batalhas, né, e ele sabia que com certeza ele seria morto, né, então ele coloca ele nessa frente de batalha, e é onde acontece essa tragédia, né, mas aí nós percebemos que além de ter endurecido, além de
começar a viver querendo esconder o pecado, né? Ou seja, se o marido de Batseba fosse morto, Davi poderia a tomar como mulher sem qualquer problema, né? Mas Deus, que tudo vê, e também o Senhor manda o profeta dizer a Davi o que tinha acontecido. E Davi naquele momento não enxergava mais o seu pecado, porque o pecado faz isso conosco. Ele nos cega, né? E ele traz a dureza ao nosso coração a ponto de nós não vermos mais as coisas que estamos praticando, que estamos fazendo. Mas o Senhor manda o profeta até Davi para abrir os olhos dele. Interessante que o profeta ele fala com autoridade, né? Ou seja, o profeta ali estava correndo um risco de vida, porque Davi poderia não ouvir aquilo que ele falava, mas ele não hesitou. Ele falou aquilo que era acerca da palavra de Deus, né? Sobre a fidelidade, sobre o pecado, colocou diante de Davi. Interessante que Davi ele tem nesse momento aqui o seu coração quebrantado. Ele olha para as palavras de Natan e ele reconhece o seu pecado. Amados, grande momento na nossa vida é quando nós também reconhecemos a nossa natureza, o nosso pecado e buscamos nos acertar com Deus. E eu quero te dizer que a dureza do pecado, o salário do pecado, ele pode roubar a sua alegria e a sua vida da presença de Deus. Então, amados, olhe sempre à sua volta, tenha sempre atitude, né, de preocupar com aquilo que você faz, com aquilo que você deixa de cumprir, né, segundo a palavra de Deus. Então, que você possa olhar para a sua volta, para as suas atitudes e ponderá-las, né, e medi-las, né? Ou seja, uma pergunta que eu sempre faço comigo é como Jesus agiria aqui em meu lugar, né? E a Bíblia nos revela quem é Jesus, nos conta e nos mostra quem é Jesus, né? Esse homem maravilhoso que veio aqui na terra, que morreu por mim e por você, para nos ensinar o caminho da vitória, o caminho da alegria aqui nessa terra, da santificação e também da vida eterna. E você seja abençoado hoje e que o Papai do Céu possa guardar a sua vida. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus pela palavra e a Deus por falar ao nosso coração. Tira de nós o que não é teu, nos ajude a ser fiel a ti. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Jesus te abençoe. Eu sou Adelmo Mota, da 7ª Igreja Presbiteriana de Patos de Minas. Sou diácono e deixo aqui o meu carinho da palavra de Deus a você. Graça e paz.